E aí, meu povo do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Fala para Camões e dando continuidade à lista das leituras obrigatórias da FUVEST 2026. Nós vamos falar hoje de Memórias de Marta, de Dona Júlia Lopes de Almeida. Este livro, aí, e agora? Né? Ele fica na lista, para as listas de 2026, que eu tenho certeza. E que mais? E agora? Não sei. Depois eu vou escrever aqui na descrição, porque eu não tenho certeza, que eu sei que 26 ele fica. Estou gravando isso em dezembro de 2024. Aliás, 31 de dezembro de 2024, sim, estou aqui trabalhando. Porque no ano de 2025 ele vai entrar na lista da FUVEST para 26. Eu acho que ele fica, tá? Vai estar escrito aqui na descrição, no nome do vídeo, tá? Memórias de Marta, Dona Júlia Lopes de Almeida, faz parte desse projeto da FUVEST, né? De nos próximos 3 anos, a partir do vestibular 2026, só ter obras escritas por mulheres. E a Dona Júlia Lopes de Almeida é uma figura bastante importante na nossa literatura, e até bem pouco tempo atrás, muito pouco falada, eu sempre costumo dizer. Há alguns anos, poucos anos, a Unicamp colocou um livro da Dona Júlia no vestibular, que é o A Falência, né? Um romance da Dona Júlia. Eu nunca tinha ouvido falar dessa autora, né? Fiz letras na Unicamp, fui pesquisar, nunca ouvi falar dela. Aí eu fui pesquisar e descobri que a Dona Júlia era uma autora super publicada, escreveu um monte de coisa no século XIX, como que a gente nunca ouviu falar dessa mulher e de outras mulheres. E aí tem esse trabalho da FUVEST, né? De trazer aí o resgate dessas vozes, dessas obras, dessas mulheres para a lista, tá? A Dona Júlia esse trabalho começou, então, com a Unicamp há alguns anos, e aí a FUVEST ampliou isso, colocando somente mulheres, então, na lista para os próximos 3 anos. E a Dona Júlia, que nasce em 1862, para você que gosta de saber, 24 de setembro, é, portanto, uma libriana, e morre em 1934, é uma das maiores e mais conhecidas no século XIX autoras mulheres. O que acontece é que a historiografia literária, né, os historiadores da literatura do século XX, por alguma razão, decidiram apagar os nomes dessas mulheres, por isso que a gente nunca ouviu falar delas, por isso que eu fiz todos os meus estudos e terminei minha graduação em letras na Unicamp sem ter ouvido falar dela, né? Mas existe, como eu disse, esse trabalho de resgate, e a Dona Júlia participou, inclusive, da comissão que estava criando a primeira academia, né, a Academia Brasileira de Letras. Só que quando a academia finalmente ficou pronta, foi inaugurada, enfim, a Dona Júlia não pôde ter uma cadeira, né, não pôde participar da Academia Brasileira de Letras, porque ela era mulher. E aí os caras resolveram seguir o regimento igualzinho, né, da Academia Francesa de Letras, do século XVII, em que não tinha mulheres, e aí a Dona Júlia, apesar de participar da comissão formadora, da comissão criadora da Academia Brasileira de Letras, ela não pôde entrar. Quem entrou foi o seu marido, que também era escritor, o conhecido poeta, conhecido não, né, conhecido na época, mas menos do que ela, Filinto de Almeida. Ele ganhou a cadeira quase que como uma homenagem a ela que trabalhou tanto por isso, mas não pode entrar porque é mulher, vai mudar para ele. Inclusive, o povo brinca com essa ideia que o Filinto de Almeida era um escritor consorte, né? Para você que não pegou a piada linguística, quando a gente fala, por exemplo, a palavra da Rainha Elizabeth, o marido dela não é rei, quer dizer, ele é rei, não é rei, não, ela é a rainha por sangue, né? Ele era chamado de príncipe consorte, tudo junto com NS, consorte. Consorte significa aquele que não tem sangue real, mas ele é casado com quem tem, né? É o caso, por exemplo, hoje da Camila, mulher do príncipe, do rei Charles. O rei Charles é o rei, ela é rainha, mas não é rainha porque ela tem o sangue, não, ela é casada com ele, então ela é a rainha consorte. E aqui brincavam que o Filinto de Almeida era o escritor com sorte, né? Com sorte. Que sorte que ele teve, porque talvez, se ele não fosse o marido da Dona Júlia, ele não teria entrado para a Academia Brasileira de Letras. Piadas literárias e linguísticas à parte, a Dona Júlia tem uma publicação muito extensa, ela escreveu muito para revista, para jornal, publicou romances, contos, novelas, um monte de coisa, né? Como eu disse, está sendo resgatada agora. E ela tem uma preocupação muito grande que a gente vê, por exemplo, na Falência, que foi outra obra dela que eu li, e que aparece bastante aqui, e que eu diria que é o tema central de Memórias de Marta, que é uma preocupação com a valorização do estudo feminino. Tá? Eu estou falando com vocês e vou ticando aqui na minha lista, por isso que eu fico olhando para baixo, para não esquecer de falar nada importante neste vídeo aqui para você. Esse é o tema central da obra, a valorização da necessidade de as mulheres estudarem. E a gente vai entender daqui a pouquinho por quê
Antes de continuar falando desse livro, eu preciso te dizer, se você não sabe, não conhece, que eu tenho um curso maravilhoso de literatura, que não existe no mercado, chamado Método Bisturi, em que eu faço a análise completa e a leitura integral de todas as obras dos vestibulares da FUVEST e da Unicamp, por enquanto. Pretendo ampliar isso para outros vestibulares do país, mas por enquanto eu consigo fazer Unicamp e FUVEST. Então, por exemplo, no Método Bisturi FUVEST, eu pego esse e os outros 8 livros da lista e eu vou lendo em voz alta para você o livro inteiro, junto com você, nas aulas gravadas. Enquanto vou lendo, já vou fazendo análise, já vou te explicando tudo, e você termina o módulo comigo, termina a leitura comigo, e você já entendeu tudo, não precisa de mais nada, se bem que ainda tem resumo, mapa mental, um monte de coisa que eu te entrego. Então, se você quer conhecer a lista da FUVEST comigo, quer ler comigo, entender de verdade todas essas obras, garantir pontos essenciais para sua aprovação nas questões de literatura, vem comigo conhecer o meu trabalho, tem link aqui embaixo, vem comigo, tá? Bom, esse é o primeiro romance publicado pela Dona Júlia, ele tem 13 capítulos, não é uma obra longa, tá? E ele foi publicado a partir de dezembro de 1888 em folhetins, né? Então, saía ali um capitulinho a cada número do jornal, a cada 15 dias, a cada mês, sei lá. Foi publicado primeiro, então, em folhetim, em 1888, tá? E são memórias de Marta. É uma narrativa ficcional, uma autobiografia ficcional. Essa personagem, Marta, conta suas memórias. Depois que ela já está mais velha, ela vai relembrar a sua vida. As memórias são um gênero, né, literário bastante conhecido, quando a gente pega Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, Dom Casmurro, o Ateneu, é tudo isso. São pessoas lá no fim da vida relembrando como foi a sua vida e contando a sua história. Isso é muito comum na literatura do século XIX e é muito comum na literatura de modo geral. O que não era tão comum é a gente ter memórias de uma mulher, mas ainda escritas por uma mulher, tá? E aqui, quem é essa mulher, então, que narra a sua história? É a Marta, né? De novo, é personagem ficcional, tá? E que ela vai contar de quando ela é criança, quando ela tinha mais ou menos 5 anos, ela morava com o pai e com a mãe, né, numa casa até que boa, tinha 2 empregadas que ajudavam a mãe no serviço de casa, então assim, elas tinham era uma família de classe média, né, só que o pai morre de febre amarela quando ela tem 5 anos, e isso vai causar o empobrecimento dela e da mãe, porque elas vão se ver de repente sozinhas no mundo, porque o pai morreu, né, o marido morreu. Então, a Marta, com 5 anos, e a mãe, elas vão ter um empobrecimento. Elas não têm dinheiro. O pai morreu, não deixou nada para elas. Então, elas vão ser obrigadas a se mudar para um cortiço, no Rio de Janeiro, século XIX, Rio de Janeiro Imperial, São Cristóvão, bairro de São Cristóvão. E a mãe, para sustentar a si e a filha, ela vai trabalhar de engomadeira, que é uma espécie de passadeira, né? Que o povo usava aquela goma nas roupas para deixar mais durinho, enfim, no século XIX. Então, esses trabalhos, né, das mulheres pobres, cuidando da roupa das classes altas, lavando, engomando, passando, enfim, costurando e tudo mais, tá? Então, quando o pai morre, a mãe não tinha o que fazer da vida, o que eu vou fazer? Elas vão morar num cortiço e a mãe vai conseguir sustentar ela e a filha trabalhando o dia inteiro, a noite inteira, trabalhando de maneira super pesada, como engomadeira. E aí o que acontece com a nossa Marta, né, é que ela era uma criança, portanto, pobre, que ficou pobre, também tem esse trauma, né, ela não nasceu na pobreza, ela teve uma vida mais ou menos ok, da qual ela pouco se lembra, mas ela teve, imagina a mãe que viveu essa vida, né, até uns 5 anos, a menina Marta, eu falo menina Marta porque a mãe chama Marta também, e aí, de repente, ela é jogada no meio da miséria, no cortiço, que ela vai sempre descrever como um lugar sujo, escuro, fedido, úmido. Tem um matadouro do lado, então sempre tem inseto, bicho, é um lugar horroroso. As pessoas que moram no cortiço são brutas, as crianças, ela não está acostumada com as brincadeiras, ela é meio lerda, né? E você pode estar falando, mas a história do cortiço eu conheço, tem o famoso O Cortiço, do Aloysio Azevedo, sim, publicado em 1890. 2 anos depois da Dona Marta. O que você está querendo dizer, então, que, na verdade, ele copiou ela? Não, eu estou tentando impedir que você pense, mas escrever uma história sobre um cortiço, já tinha Luiz Azevedo. Não, o Luiz Azevedo escreveu depois. Então ele copiou ela. Não é que copiou. Esses autores dessa época, realistas, naturalistas, eles olhavam para a realidade, né? Muitas obras, inclusive, depois dessas duas, também vão falar sobre cortiços. É só para você não ficar com essa ideia de que, ela está falando de cortiço, mas o Luiz Azevedo já falou. Ele falou depois dela, tá? Então, a gente tem a vida dessa menina que não se conforma, né, com
essa vida suja e triste no cortiço, e aí um belo dia ela vai junto com a mãe na casa de uma patroa, mais rica, portanto, uma cliente, né? Ela vai junto com a mãe pegar a roupa ou entregar a roupa, e essa patroa fala, ela tem uns 8 anos, a Marta, e a patroa fala, ela não sabe ler ainda? Você não vai pôr ela na escola? Nunca tinha passado pela cabeça da mãe colocar a menina na escola. E ela vai entrar na escola pública. E aí, de novo, o tema central deste livro, a mensagem, né, é uma coisa pedagógica. A Dona Júlia, com essa história que ela inventa, com essa autobiografia ficcional dessa personagem, o que ela quer contar pra gente, o que ela quer dizer, a lição que ela quer deixar é: mulher, você precisa estudar. Estudar para arrumar um bom emprego, para que você, numa sociedade patriarcal, não fique dependente da figura do homem. O homem sendo o pai, que pode faltar. O homem sendo o marido, que pode faltar. Que foi o que aconteceu com a Marta, mãe. Ela não sabia fazer nada. Quando o marido morre e não deixa nada, ela vai virar uma engomadeira, morar no cortiço. Como é que eu saio disso? Não tem que sair, não tem como sair, ela não sabe fazer nada. E a nossa Marta, a menina Marta, é através do estudo que ela vai conseguir arrumar um trabalho melhor, porque ela vai estudar e ela vai ser professora, e aí é assim que ela vai conseguir tirar a mãe da miséria e tirar a ela mesma da miséria. Então veja que é o tema central da Dona Júlia aqui nesse livro, Memórias de Marta, é o estudo e o trabalho com uma única possibilidade de emancipação, de independência da mulher numa sociedade patriarcal no século XIX. De novo, você pode estar me ouvindo aqui, você menina, né, falando, mas é óbvio que você está aqui estudando para a FUVEST, porque você quer isso para o seu futuro, né? Mas a gente está falando de um estereótipo do século XIX, em que a educação, quando havia para mulheres, era voltada para as mulheres burguesas, que aprendiam ali o basiquinho, ler, escrever um pouquinho, tá, beleza, aprende um francês, aprende um piano, faz aula de balé, para, né, decorar a sociedade. E aqui o que a Dona Júlia Lopes de Almeida fala é que, principalmente para as meninas pobres, de origem pobre, a única forma de ascensão social é o estudo. É o estudo e o trabalho. E é o que vai acontecer com a Marta aqui. Né? Depois que o pai morre, elas vão para o cortiço, nessa vida filha da puta, a mãe dela vai se matar de trabalhar, como eu disse, dia, noite, madrugada, para sustentar, para que a menina não precise trabalhar, para que ela possa estudar, e aí a Marta vai estudar, vai conseguir tipo um estágio, né, como professora adjunta, que é tipo auxiliar de classe, e ela vai prestar um concurso, e ela vai se tornar professora. E aí ela vai conseguir tirar a ela e a mãe da miséria, né? Então, é isso. O estudo é a forma de emancipação de uma mulher que fica vulnerável se ela está às custas do marido. Se você leu A Falência, você sabe a história da Camila, né? Da Falência, estou falando de outra obra agora, que era casada com o cara lá que tinha muito dinheiro, o cara vai à falência, perde tudo, se mata e deixa ela com uma mão na frente e outra atrás. Ela vai fazer o quê? Ela não sabe fazer nada, ela não estudou, ela não tem trabalho, não sabe fazer nada. No caso dela, não sabia nem lavar uma roupa, porque nunca precisou, porque era rica, né? Então, a Dona Júlia tem bastante essa preocupação, né, com essa vulnerabilidade das mulheres de depender dos homens, e ela vai pregar, então, praticamente essa ideia de que os estudos são a forma de emancipação das mulheres nessa sociedade, tá? Era uma vida, a vida da Marta, né? Era uma vida que estava fadada ao fracasso. Ela ia ser mais, como acontece com outra personagem do livro, que é a Carolina, filha da Ilhoa, do Cortiço, né? A Marta estava fadada a ser mais uma engomadeira, se ela não fosse para a escola. Ela ia ficar em casa, ajudando a mãe nos serviços domésticos, ajudando a mãe a engomar e aprender a engomar com a mãe. Quando a mãe morresse, ela ia ser só mais uma engomadeira fodida, e os filhos dela provavelmente também. Mas através do estudo, ela consegue mudar. É uma vida salva, digamos assim, pelos estudos. Esse é o tema central da Dona Júlia, tá? O que acontece é que, assim, a Marta, além de pobre, ela é feia. Ela tem essa consciência de que ela não é uma moça bonita. Nessa casa da patroa que ela vai, tem a menina Lucinda, que é a filha da cliente rica, né? Que é uma menina escrotinha, que se coloca num momento na frente de um espelho com a menina e fica se medindo com a Marta. E a Marta vê como que ela não é bonita como a outra, como que ela não é arrumada como a outra, como que ela não tem as roupas bonitas da outra, mas ela vê que ela é feia. Ela vai dizer o tempo todo que ela é uma mulher feia. Isso aqui me parece muito a Dona Júlia dizendo para você assim: gata, deixa eu te contar uma coisa, você não é padrão e você não é rica? Bora estudar. A senhora não é bonita? Principalmente com uma moça pobre e feia, a única maneira de você sobreviver nesta vida, não sendo no subemprego, é estudar. Vai estudar. Ela poderia escrever, colocar aqui uma personagem bonitinha, né? E aí talvez um homem vem, se apaixona por ela e dá uma vida boa para ela. Mas a Marta não vai
causar o furor nos homens? Porque ela é feia. Talvez ela não seja tão feia assim, porque quem está contando é ela se acha feia, né? Mas é fato que a gente vê, ela nunca desperta o interesse dos homens, ela de fato não era uma moça tão bonita assim. E claro que a gente tem toda uma questão psicológica da Marta, de se achar feia, ela é tímida, ela vai nos lugares, ela acha que todo mundo olhando para ela, dando risada dela, ela não sabe se portar, ela é meio tronchona mesmo, né? Ainda mais para uma pessoa assim, filha, corre estudar. É mais ou menos o que diz a dona Júlia, né? A gente vai ver que a Marta, como eu disse, ela não desperta grandes paixões, vai ter um momento da vida dela em que ela vai conhecer um cara, e o cara é todo falastrão, que é o Luiz, né? Ele meio que escreve uns versos para ela, mas a gente vai entender depois que era meio como só uma distração, porque logo em seguida ele vai ficar com uma moça que é bem gata, e ela vê e é a primeira decepção dela, porque ela conheceu o Luiz, ela ficou apaixonada, ela já imaginou a casa que ele ia ter com ele, que eles iam casar, que eles iam ter uma família, nananã, e aí quando ela vê ele ficando com uma moça, obviamente, gata, né, ela tem a sua primeira decepção e decide que ela nunca vai casar. E no meio disso tudo, ela está lá, estudando, 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 e ela passa no concurso, e ela consegue ser professora, consegue a cadeira de professora. Só que a mãe não está feliz. A mãe fala, filha, eu queria muito que você casasse. Eu não quero morrer sem te ver casada. Ela fala, mas eu não preciso. Eu já estou independente financeiramente, eu tenho meu emprego. Ela fala, então, filha, mas... E aí tem uma coisa importante. Ela diz a seguinte frase. A reputação da mulher é essencialmente melindrosa. Como o cristal puro, o mínimo sopro a enturva. Isso aqui me lembra muito uma frase da Falência, né? Que eu não vou lembrar qual é o personagem que diz que a reputação do homem é um sobretudo grosso de lã preta. Ele meio que esconde a sujeira. Você derrubar a Coca-Cola no sobretudo preto, quando secar, você não vai nem ver direito. Café, sujeira, você faz assim, sai. A reputação da mulher é um vestido branco. Eu não vou lembrar se ela fala de cetim ou de seda. Qualquer poeirinha já macula, já mancha, já marca. Ou seja, a mulher, os olhos da sociedade, e aqui a gente está falando do século XIX, né? Estão muito em cima dela. Então, mesmo ela sendo... O homem não, o homem pode fazer o que ele quiser, mas a mulher não. Então, mesmo ela sendo independente financeiramente, a mãe queria vê-la casada, não quer vê-la sozinha. Vamos imaginar essa Marta. Pô, quem é aquela mulher ali? Ah, ela é professora da escola, que legal, ela se sustenta. Mas mora sozinha? Mas não tem um marido, não tem filho? Ah, essa mulher aí, alguma coisa tem, é vagabunda, alguma coisa assim, né? Então a mãe insiste para que ela se case. Ela vai, de fato, se casar com o Miranda, né, que é um cliente da mãe, um cara já bem mais velho, 20 anos mais velho que ela, que não inspira grandes paixões. Ele também não ficou apaixonado por ela, que ela é muito, que ela não é gata, né? Mas porque quando ela foi viajar, ela escreveu umas cartas para a mãe mostrava para ele, nossa, sua filha escreve bem, né? Quero conhecer essa moça. E meio que os dotes intelectuais dela, digamos assim, ele se encantou porque ele viu que podia ser uma esposa boa para ele. Não é um casamento com amor. E a Marta não quer casar, porque ela nem conhece ele, mas a mãe insiste, eu quero ver, não quero ver você sozinha nesse mundo cruel. E ela se casa, então assim, a gente tem a destruição completa do ideal do amor romântico. Ela não casou por amor, ela casou porque a mulher precisa casar, né? E aí, a dona Júlia Lopes de Almeida, que organizou o primeiro congresso, estava junto na organização do primeiro congresso feminista do Brasil, enfim, que tem essa discussão de dizer, mulher, você precisa estudar e tudo mais, você talvez encontre muitas pessoas criticando a dona Júlia por ter um feminismo brando, leve, suave, né? Ah, mas ela precisa botar a menina, não precisava ter casado. A menina podia ter conquistado a cadeira de professora e ser feliz, mas precisa casar? Mas é justamente por esse, talvez, feminismo brando da dona Júlia, por ela ter soluções menos agressivas e mais conciliadoras, que ela foi tão lida no século XIX. Talvez se ela propusesse soluções extremamente radicais, talvez não fosse uma leitura vista com bons olhos, e talvez ela não tivesse penetrado tanto como penetrou, apesar da gente não ter estudado isso, na sociedade do século XIX, né? A própria dona Júlia, ela não vai dizer, mulher, casar é o caralho, vai estudar e trabalhar. Ela vai dizer, mulher, é importante que você estude e trabalhe, mesmo que você se case, que você concilie as tarefas da casa com o estudo e o trabalho. Como a dona Júlia mesmo fazia. Ela conta em entrevistas que ela escrevia os seus romances, os seus contos, enquanto os filhos estavam brincando. E aí a gente entra numa seara, que eu não vou entrar, mas só vou citar, que é de que muitas vezes a mulher, para conseguir fazer coisas que não sejam só as tarefas domésticas, ela precisa conciliar com as tarefas domésticas. O homem escritor, ele está o dia inteiro escrevendo, porque tem alguém cuidando do filho, cuidando da casa, cuidando da roupa, cuidando
da comida, cuidando da limpeza, fazendo compra o que precisa fazer. A mulher, ela pode até escrever, mas ela escreve enquanto ela faz tudo isso, né? De novo, a feminista, talvez mais radical, vai dizer, mas precisava ter casado. Só que, de novo, a dona Júlia, com esse jeito brando, ela não está dizendo mulher, não vai casar, não vai cuidar da casa, vai só estudar. Ela está dizendo, é importante que você estude também. E aí ela teve, como eu disse, essa penetração, né? Porque era o que ela mesma fazia, estudava, escrevia enquanto cuidava dos filhos, enquanto cuidava da casa. Aí fica para você a sua opinião. Eu acho que, de fato, essa solução menos agressiva e mais conciliadora, dá para fazer tudo, não incomodou a galera na época e permitiu que essas ideias passassem, digamos assim, e penetrassem, tá? Para passassem para a história, enfim, e é isso, como eu falei, hoje é a coisa mais normal do mundo, você está aqui, menina, vendo o meu vídeo porque você está prestando FUVEST, porque você quer estudar, porque você quer ter um futuro bom, você não está esperando um marido chegar na sua vida para te salvar, ou viver da herança do pai, porque pode ser que esse pai morra, pode ser que esse marido suma, né? Mas no século XIX é uma lição, um tema bastante importante que a dona Júlia vai tratar, é o tema central, né? Junto com essa desmistificação do amor romântico, não é o amor que vai salvar essa menina, principalmente por ser pobre e por ser feia. Tem que agarrar, e não é fácil, agarrar o estudo com as próprias mãos e ir em frente, porque a saída, né, para essa emancipação, para essa não dependência, são os estudos, tá? Então, é mais ou menos isso. A moça pobre, se é feia, viada, vai estudar, porque, né, o amor romântico está completamente... o amor romântico está completamente desfeito, mas a importância do casamento ainda permanece, né? Mesmo ela tendo sucesso profissional e financeiro, a mãe não está feliz, porque ela precisa casar. Para a mulher do século XIX, só se manter e se bancar, se ela não tiver o sucesso amoroso, não tá bom ainda. E a gente pode pensar hoje, né? Aquela sua prima, nossa, pra caralho, maravilhosa, estudou pra caralho, fez mestrado, doutorado e os caralho, ou a outra prima que é médica, mas quando chega no almoço, mas é solteira, aí chega no almoço do Natal, a tia fala, e os namoradinhos, filha? Né? Nossa, ela é tão estudada, trabalhou, ganha bem, mas, coitada, não arruma ninguém. Veja que o sucesso amoroso ainda é exigido também, e não só das mulheres, dos homens também. Se eu pegar o mesmo exemplo, né? Aquele cara lá, fudidão, médico, 50 anos, viajado, estudado, maravilhoso, mas nunca casou, não deve ser viado, alguma coisa tem, né? Porque nunca casou. Então, o sucesso amoroso também é exigido, não basta o sucesso profissional e financeiro, né? Mas, se ainda hoje a gente tem isso, imagine no século XIX para uma mulher. E o que a dona Júlia está tentando dizer dá para conciliar as duas coisas com as Memórias de Marta, que é um livro tranquilo, como eu disse, curtinho, tem menos de 100 páginas, tá? Não tem uma linguagem muito difícil, dividido, como eu disse, em 13 capítulos, e a gente vai ter sempre aí no fundo um outro tema, que são vários, mas eu estou falando aqui, obviamente, do principal, e de novo, se você quer saber todos eles e toda a análise, tudo completinho, vem conhecer o meu curso, que a gente lê o livro todinho e analisa e disseca com o meu bisturi tudo para você. Uma outra coisa só que eu queria comentar para a gente fechar é essa coisa da visão da maternidade quase como um sacrifício, né? Como uma missão. É o trabalho de vida da mãe. A mãe sofre, se mata o livro inteiro de trabalhar para que a filha não precise ser como ela. Tem um momento lá da divisão da comida, né? Logo no começo do livro, a filha sempre comia mais que a mãe tira da própria boca para dar para a filha comer. Então, essa maternidade como quase um sacerdócio, um sacrifício, uma missão. E a Marta, muitas vezes, não percebia isso, ou não reconhecia isso na mãe, né? Quando ela vai na casa da Lucinda, que é a menininha escrota, riquinha, da filha da cliente da mãe, e ela vê que a menina tem uma boneca linda, cheia de vestidinho de seda, e ela quer uma boneca igual, e a mãe não pode dar, a mãe é lavadeira do cortiço, engomadeira do cortiço, né? E ela quer, e a mãe dá uma boneca que ela se mata para dar a boneca que ela pode dar, que é óbvio, não chega aos pés da boneca que ela quer, ela fica brava com a mãe. Só que aí, de novo, são memórias. Hoje, a Marta, contando essa história, ela fala, meu Deus, na época... Não... É isso, quando a gente é criança, a gente não entende a injustiça do mundo, né? Na época, eu não entendi que a minha mãe não podia me dar. E vários outros momentos, que ela é mega escrota com a mãe, que faz de tudo para ela, as memórias, ela mais velha, olhando para isso, é quase como um pedido de desculpa de uma filha que não conseguiu reconhecer todos os esforços que a mãe fez por ela, né, ao longo da vida.
E é isso, eu acho interessante a Marta, essa mulher feia e meio amarga. Ela é meio, ó, céu, da vida, ela é meio hiena, assim, ai, todo mundo tá olhando pra mim, todo mundo ri de mim, ai, porque eu sou pobre, ai, porque eu sou chata, ai, porque eu sou feia, ai, porque eu sou medrosa, ai, porque eu sou isso. Ela não se furta a contar pra gente como ela sente inveja. Ela sente inveja das mulheres bonitas, ela sente inveja das mulheres desejadas, ela sente inveja das mulheres que podem ter roupa e cabelo bonito e ela não tem. Isso é muito marcado, né? Eu fico imaginando, para a época, me parece, eu não li todos os livros do século XIX, longe de mim, mas me parece algo não tão comum, uma personagem mulher que assume a inveja que tem da sua, da condição, por causa da condição a qual ela está submetida, a inveja que ela tem das outras, né? Isso me chama bastante atenção no livro, achei muito legal. Enfim, nossa, meu Deus, é uma obra incrível, maravilhosa, vai mudar a sua vida? Provavelmente não, mas também não vai te dar muito trabalho, e tem esses temas importantes, principalmente se a gente levar em consideração quando que essa obra está sendo publicada, tá? Fins do século XIX. É isso. Te convido mais uma vez para vir conhecer o meu trabalho, conhecer os meus cursos, conhecer o método Bisturi, e a gente se vê. O que é isso aqui? Eu ia mandar beijo, fiz assim, estou muito louca. A gente se vê. Próximo vídeo da próxima obra. Te vejo lá. Falou, valeu, obrigada. Até mais.